Caríssimos irmãos e irmãs, caros rádio ouvintes, hoje temos uma festa da igreja, a festa de São Tomé, um dos apóstolos, que pediu para tocar as feridas de Jesus para acreditar. A gente às vezes hoje acha, mas ele foi incrédulo, mas quem poderia imaginar que alguém poderia ressuscitar naquele momento, depois de tudo, né? Mas claro, Jesus disse, bem-aventurados que crerem sem terem visto. Isso somos nós, né? Quanto mais nós aumentamos a nossa fé, quanto mais nós buscamos acreditar naquilo que a gente não vê com os sentidos, por exemplo, a Eucaristia, mais bem-aventurado nós somos. Como fazer isso? A parte divina está sempre disponível. Ele sempre se revela a nós. Basta ser humilde. O que impede a nossa fé de acreditar na Eucaristia, acreditar nos sacramentos, na própria igreja. Talvez um dos aspectos, um dos pontos mais criticados, atacados pela sociedade, foi a igreja. Muito atacada. Isso faz hoje que muitos não tenham a confiança nela que deveriam ter. Quando eu digo igreja, eu digo a igreja santa, a igreja visível, que faz parte da igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Olha o que diz a carta aos Efésios. Já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo. A igreja que nós vimos é cheia de pecadores, sim. Ela contém muitos pecadores. Mas a igreja em si, magistério, ela é santa. Santa, totalmente santa. Outro dia alguém me mostrou um texto e disse, estou lendo isso aqui que fala sobre Jesus. Aí eu li um texto, era aqueles textos totalmente que deixa Jesus como um revolucionário social, né? Que na verdade foi crucificado mais pela parte econômica. E eu disse, o único intérprete autêntico da Sagrada Escritura é o magistério. Aí ele me disse, aí eu vou ficar bitolado? Eu vou ficar só com um ponto de vista? Aí é o ponto. O magistério não é o simples ponto de vista. É o que Deus diz sobre o que a Sagrada Escritura foi inspirada. Porque senão dois problemas acontecem. A Bíblia se torna um livro qualquer, não inspirado. Ora, se o Espírito Santo inspirou o autor, é claro que o Espírito Santo tem que escolher quem vai interpretar a inspiração. Porque não são só palavras humanas na Bíblia. A Bíblia é 100% humana, 100% divina. E quem é que o Espírito Santo escolheu? O colégio dos apóstolos. E o Papa, né? Jesus deixou o depósito da fé com Pedro e os demais apóstolos. Jesus não escreveu nada. A própria Bíblia existe pela autoridade da igreja. Então, você não pode comparar o que o magistério diz sobre a Bíblia e o que um outro ponto de vista diz sobre a Bíblia. São essencialmente diferentes. Se aquele ponto de vista
não se adequa ao que o magistério diz, é um ponto de vista equivocado. Ponto. Ah, padre, mas aí... Não. Aí falta que você reze e seja humilde, para que o próprio Deus te prove que o que a igreja dele diz é confiável. Que a igreja é o corpo de Cristo que se faz visível, a igreja visível, né? Ela faz parte de uma comunhão com o corpo invisível de Cristo. E é mais ou menos isso que a carta aos Efésios está dizendo. Por mais que nós sejamos pecadores, miseráveis, padres, bispos, né? Papas, mas existe a mão do Espírito Santo que dá a garantia da santidade da igreja em si. Quando quando um bispo não age de acordo com a igreja, ele se desvincula da igreja santa. Ele não mancha a igreja santa, né? A igreja é sempre santa, totalmente santa, garantida pelo Espírito Santo por 2000 anos. Por isso que ela mantém unida, firme, mesmo depois de tanto tempo. Não existe nenhuma instituição. Mas como crer nisso? Rezando e sendo humilde, pedindo a graça do Espírito Santo, né? Então aqui na carta aos Efésios mostra que, né, nessa igreja que se faz visível e também é invisível, tem as colunas dos apóstolos e dos profetas, né? É uma igreja que foi construída ao longo dos séculos, preparada. Deus quis a igreja, desde o início. Jesus não escreveu nada justamente para não virar um Alcorão, né? Porque se Jesus tivesse escrito alguma coisa, aquilo seria congelado. Mas ele deixou que os próprios apóstolos, e depois os que estão em torno, evangelistas, né, como Marcos ou Lucas, entrevistando os apóstolos, que eles depois escrevessem a Bíblia com a autoridade dada pelo Espírito Santo aos apóstolos e Pedro. Se nós não tivermos essa consciência da igreja, tudo vai por água abaixo. Se você não confia plenamente na igreja, você sempre vai estar na igreja e não vai estar, né? Você vai escolher o que é bom, o que é ruim. Não. Claro, repito, essa visão é válida para os membros da igreja. Nós, né, que somos realmente pecadores. E você tem que ter um olhar crítico e discernir se aquele ato é bom ou ruim. Se está de acordo com a santa igreja ou não. Mas a santa igreja, você tem que confiar, né? Você tem que confiar nela. Eu que vivo o celibato pela igreja, imagina se eu começo a desconfiar da igreja. Que desastre que não seria. E São Tomé nos representa diante de Jesus, porque muitos de nós também queremos palpar, né, aquilo que Deus tem para nós. A gente tem dificuldade de esperar, entre aspas, no abstrato dos sentidos. E depois que Tomé toca, o que Jesus diz? Melhor aqueles que creem sem terem visto. Então nós hoje temos que ter consciência, por mais que pareça que nós não estamos perdidos, que nós não estamos crescendo na fé, vamos crer que tem uma semente que está crescendo dentro de nós. Uma semente, aquela do reino de Deus, né? Que um dia vai dar frutos. Se nós estamos passando por dificuldade, vamos crer que a ação divina está agindo com as nossas orações, né? Rezemos. Senão, aumenta a minha fé. Essa semana mesmo, quantas vezes eu falei para Jesus, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Às vezes é bom repetir umas 30 vezes no dia. Aumenta a minha fé, Senhor. Tenho perdido a fé. O mundo está de uma forma tão perdida, que você começa a falar, não tem mais jeito. Aí eu falo, Senhor, aumenta a minha fé, né? O Senhor pode tudo. E Ele vai nos capacitando para crer que nós não escolhemos um qualquer. Escolhemos
assim como São Tomé escolheu o Senhor do universo, o Senhor da vida, que dá a vida quando quer na cruz, ele deu porque quis e a toma de volta quando quer. Que é esse encontro com Tomé. Ele é o Senhor de tudo. Com ele somos sempre capazes de amar, de crer, de ter esperança, de ser feliz. Ofertório.